Olá, meu amorzinho! É hora de aulinha! Hoje nós vamos ter aulinha de ciências e de matemática. Vamos nessa! Agora é hora de aulinha de ciências. E hoje nós vamos começar na página 2 e vamos trabalhar até a página 11. Nós vamos aprender sobre as plantinhas. Olha que lindo que o nosso livro trouxe nas páginas 2 e 3. Vários tipos de plantas, raízes, troncos, caules, folhas, tudo para nós aprendermos as partes das plantas. Diferentes tipos de plantas. Plantas são seres vivos, mas não se locomovem, não sai do seu lugar e vai para outro, né? E elas são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio de um processo que se chama fotossíntese. Um dos elementos responsáveis por esse processo são os pigmentos das folhas, sendo o mais comum a clorofila. O sol, a água e os gases do ambiente também são importantes. Outros seres vivos também conseguem realizar a fotossíntese, mas não são considerados plantas, como é o caso das algas, aquelas folhinhas que vivem lá debaixo da água. Agora deixa eu te explicar para vocês. Pigmentos lá nas plantinhas e nas algas são as substâncias capazes de absorver a luz para realizar fotossíntese. Que luz, tia? A luz do sol. O sol, quando bate na plantinha, né, através das folhas das plantinhas, eles vão realizar o processo de alimentação da plantinha, pelo processo que se chama fotossíntese. Por isso que as folhinhas têm a cor verde, isso mesmo, para realizar o processo de fotossíntese e assim transformar em alimento para a plantinha, porque plantinha não tem boca para comer, né? Não tem estômago, não tem intestino. Mas como que ela é um ser vivo se ela não se alimenta? Alimenta sim, e ela se alimenta por esse processo de fotossíntese, que junta a água, a terra, a luz do sol e os pigmentozinhos das folhas. E aí tudo junto vai fazer o processo da fotossíntese que vai se tornar a comidinha da plantinha. Olha que imagem linda aí no nosso livro, né? Plantas, sol, animais, água, terra, tudo organizado. Por isso que é importante manter o ambiente limpo e proteger a natureza. Às vezes, não pensamos nisso, mas as plantas estão presentes em vários momentos do nosso dia a dia. Além de serem utilizadas na alimentação, elas também servem de matéria-prima para fabricar diversos produtos, como perfume, cosméticos, né, que são sabonetes, hidratantes, móveis, entre outros que nós vamos estudar depois, mais adiante. Como vimos, as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento e podem ser aproveitadas para muitas coisas. Quando você passeia por um jardim ou por uma praça, com certeza você deve observar as plantas que têm tamanhos, formas e cores bem diferentes umas das outras, não é mesmo? Encontramos na natureza uma grande quantidade de plantas diferentes.
Temos árvores com vários metros de altura. Temos as plantinhas rasteiras, que são aquelas que vivem ali no chão, igual as gramas, a plantinha melancia. Além dessas plantinhas rasteiras, nós temos flores, plantinhas que produzem frutos, plantinhas que não têm flores e também não têm frutos. Todas habitam os mais variados ambientes. Olha que lindo essa imagem dessa praça que o nosso livro trouxe. Nessa praça aí, dá para a gente ver plantas de várias cores, vários tamanhos, vários formatos, não é verdade? E assim é a natureza. Olha só o que seria plantas rasteiras. São aquelas que crescem próximas do solo, como os pés de melancia e abóbora. São aquelas plantinhas que elas não vão crescer para cima igual uma árvore. Elas ficam ali, ó, pertinho do solo, no chão. Elas nascem ali no chão, igual as gramas. A gente não vê a grama no campo de futebol, a gente vê grama na pracinha. As gramas, que a gente chama de gramíneas, são plantinhas rasteiras. Agora um jogo rápido, tá? Observando a ilustração, podemos concluir que você vai olhar para o desenho e olhar aí essas 3 frases. Aí tem frases correta e errada. Como que a gente vai descobrir? Vamos ler uma de cada vez. Todas as plantas crescem e ficam do mesmo tamanho? Todas são iguaizinhas, do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo formato? Não. Essa frase está errada. Segunda frase. Cada tipo de planta tem características diferentes? Ou seja, cada plantinha tem seu jeitinho, tem seu tamanho, tem sua cor, tem a sua função? Sim, verdadeiro. Terceira frase. Existem plantas grandes como as árvores e pequenas como o pé de melancia? Sim ou não? Sim, existem plantas que chegam a até 30 metros de altura. E também existem plantas pequenininhas, como nós vimos aí a plantação de melancia e a plantação de abóbora, que são chamadas de plantas rasteiras. Esta também está correta. Grupos de plantas. Na botânica, que é uma parte da ciência que estuda só plantinhas, há 4 grupos diferentes de plantas com características fáceis de serem observadas. A separação acontece considerando, por exemplo, a presença ou ausência de vasos condutores, sementes, flores e frutos. Vamos ver aí no quadro a seguir uma planta de cada grupinho, tá? Quem decidiu isso são os estudiosos, né, da área de ciências, que se chama botânica. Essas pessoas que estudam botânicas estudam só as plantas. Vamos ver aí os grupinhos. Primeiro, nós temos um grupinho que se chama musgos. Vamos falar sobre os musgos. São plantas com poucos centímetros de altura. Não produzem flores e nem frutos. E suas folhas, seu caule e suas raízes não são considerados verdadeiros, pois não são complexos como os de outras plantas. Os musgos dependem muito de água para o transporte de substâncias pela planta e para a reprodução. Por isso, eles vivem em lugares
úmidos e com bastante sombras. Às vezes a gente chama os musgos, sabe de quê? De lodo. Quem já foi em algum córrego, pisou naquele negocinho verde e deu uma escorregadinha? Aí a gente fala, cuidado com o lodo. Na verdade, é um tipo de musgo. Eles gostam de viver assim, pertinho da água, em lugares bem úmidos e que tem muita sombra, porque a água vem trazendo o alimento. Agora nós vamos falar de outro grupo, que são as samambaias. Samambaias vocês devem conhecer, a gente tem muito na casa da gente, né? Ó, elas têm alturas variadas. Você pode encontrar espécies bem pequenininhas, com poucos centímetros de altura, e outras bem grandes, né? Que são maiores do que os musgos, porque elas têm caule com estrutura que possibilitam o transporte de substâncias pela planta. Mesmo assim, elas dependem de água para a reprodução, por isso elas vivem em locais úmidos e com bastante sombra também. Ó, então, elas são diferentes no corpinho delas, da plantinha, e são iguais os musgos também, porque gostam de água e gostam de sombra. Isso mesmo. Quem tem samambaia em casa tem sempre que estar molhando ela, senão ela vai morrer, porque ela depende da água para viver e produzir o seu próprio alimento. Agora nós vamos falar sobre o grupo das araucárias e pinheiros, né? Esse grupinho, essas plantas, são comuns em ambientes de climas mais frios, porque elas apresentam estróbilos. O que são estróbilos? São estruturas responsáveis pela reprodução, para ter mais e mais araucárias e pinheiros. E sementes, porém, elas não produzem frutos, tá? Então, é preciso sementes e é preciso os estróbilos, tá? Em um grupo de plantas que podem ser representados pelos pinheiros, como esses aí da foto, que a gente usa na época do Natal para fazer árvore de Natal, e também pelas araucárias. As araucárias têm umas sementinhas que se chamam pinhas. E essas pinhas são estruturas cheinhas de sementinha que aqui a gente conhece como pinhões. E são plantas muito importantes, mas gostam de viver no frio. Agora nós temos outro grupinho chamado de laranjeiras. As laranjeiras podem representar esse grupo, que é o mais numeroso em quantidade de espécies. São consideradas mais complexas, pois apresentam praticamente todas as partes de uma planta. Então, as laranjeiras, as macieiras, né, que são o pé de maçã, o pezinho de limão, o pezinho de goiaba, o pezinho de acerola, todas essas árvores frutíferas formam um grupinho de plantas frutíferas. E eles são mais complexos por quê? Porque esse tipo de planta tem raiz, aí tem o caule, aí tem as folhas, aí vai nascer as flores, depois que as flores nascem, vem os frutos, e dentro dos frutos vem as sementes. Então, esse grupinho de planta, essas plantas frutíferas, são os grupinhos mais completos, tá bom? Porque tem raízes, tem caule ou tronco, tem folhas, tem flores, tem frutos e tem sementes. E a gente vai falar de cada parte da planta. Nós vamos aprender sobre as raízes, sobre os caules, sobre as folhas, sobre as flores, os frutos e as sementes, tá bom? Na nossa próxima aulinha de ciências,
a gente já vai começar a falar de cada uma dessas partes da planta, tá bom? A aulinha de ciências acabou, agora é a aulinha de matemática. Na aulinha de matemática, nós vamos trabalhar duas páginas, página 9 e página 10. Vamos começar? Nós vamos aprender a compor, que é formar um número, e também vamos aprender a decompor o número, desmanchar o número, tá? Observe aí. Vamos decompor o número 245. Ele é composto de 2 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Quando a gente fala decompor, olha a palavrinha decompor. Vem da palavrinha desmanchar. Então, a gente pegou o número 245, que já estava prontinho, e a gente desmanchou. Não é 245? Então, são 2 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Desmanchamos ele em 3 partes. Olha só que eu vou ler para vocês. Quantas unidades há em 245? Se cada centena tem 100 unidadezinhas, e em 245 tem 2 centenas, que é 100, 200, então nós vamos ter 200 unidades, tá? Se cada dezena tem 10 unidades, e em 245 eu tenho 4, que é 10 mais 10 mais 10 mais 10 para formar 40, então eu tenho 40 unidades. E as 5 unidades do 245. Então, olha aí como que ficou o número 245 desmanchado. Ficou o 200 mais o 40 mais o 5. Se você olhar só como dezenas, esquece as 5 unidades. Vamos falar das dezenas. Então, nós temos a centena, que tem 10 dezenas. Então, eu vou ter que ter 20 dezenas para formar 200. E aí, eu vou ter as 20 mais as 4 que eu já tinha do 40. Verdade. Então, são 24 dezenas. Se você pegar 24 vezes contando de 10 em 10, você vai chegar no 240. Se eu tivesse 24 dedinhos, nós íamos contar de 10 em 10. Mas você pode fazer aí, ó, faz 24 pauzinhos, só que você não vai contar 24, você vai contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Quando você chegar lá no finalzinho, você vai ver que formou 240. Agora, olha a explicação da tia para você. Tá vendo aí o número 245? Quando a gente vai ler, a gente lê 245. Não é assim que a gente lê o número? Então, você tem o 2, que representa o 200, o 4, que representa o 40, e o 5, que representa o 5, né? O número 5 está nas unidades. O 4 está nas dezenas, por isso que a gente conta de 10 em 10 e vai dar 40. E o 2 está nas centenas, por isso que conta de 100 em 100 e vai dar 200. Ó, 200 mais 40 mais 5. Então, você desmanchou o número 245. Você pegou 200 mais 40 mais 5 para formar o número 245. Agora, vamos decompor o número 407. Ele é composto por 4 centenas e 7 unidades. Tá vendo que no meio é o número 0? Então, ele não tem dezena. Ele tem o 4 na centena, o 0 na dezena e o 7 nas unidades. Então, não tem dezena.
eu só tenho 4 centenas, tá vendo aí? 4 plaquinhas, cada plaquinha tem 100. E 7 unidades, que são os cubinhos que a gente conta de 1 em 1. Se cada centena tem 100 unidades, então em 400 eu tenho 4 centenas, que se eu for contar de 100 em 100, vai dar 400 unidades. Vamos fazer o teste? 100, 200, 300, 400. Então, eu tenho 400 unidades. Assim, o número vai ficar 400 mais 7, porque não tem dezenas, tá? Olhando embaixo, se eu pegar todo esse número e jogar ele tudo em grupinhos de 10 em 10, eu vou precisar de 40 grupinhos para contar de 10 em 10 para formar 400. 40 grupinhos de 10 em 10. Eu vou contar cada grupinho de 10 em 10, 40 vezes, para conseguir chegar no número 400. Para resumir, decompondo o número 407, você vai ter 400 mais 7. Se você for contar de 10 em 10, você vai precisar de 40 dezenas para conseguir formar o número 400. Olha só a tia representando aí para você entender melhor, tá? Nós temos esse quadrado aí, chama-se QVL, quadro, valor de lugar. Porque dependendo do lugar onde você coloca o número ou o material dourado, ele vai mudar o valor, tá? Nas unidades vai valer 1 em 1, nas unidades. Então, se eu tenho 7 cubinhos na unidade, eu vou contar de 1 a 7, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu contei de 1 em 1 porque está nas unidades. Na dezena não tem nada, então não vou contar nada. Quando está na centena, a palavrinha centena é porque você tem que contar de 100 em 100. Então, se eu tenho 4 plaquinhas na centena, eu vou contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400. Eu contei de 100 em 100 porque está na centena. Veja só, eu tenho 4 plaquinhas na centena. Então, eu tenho 0 na dezena. E eu tenho 7 nas unidades. Este é o número 407, tá? O número 4, que está lá na centena, tá vendo o número 4? Ele vale 400, porque são 4. Está na centena. Você tem que contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400. Só porque o número 4 está na centena. Se ele tivesse em outro lugar, ele ia ter outro valor. O número 0. 0 está na dezena, não é? 0 não vale nada. O número 7. O número 7 está lá nas unidades. Então, é contar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 vale só 7, porque ele está nas unidades. Então, quando a gente fala do valor do lugar, onde você colocar o número, você tem que olhar se é 1 unidade de 1 em 1. Se você colocou ele na dezena, aí você vai contar de 10 em 10. Se você colocar ele na centena, você tem que contar de 100 em 100. Depende do lugar, se é unidade, se é dezena ou se é centena. Veja como fica a decomposição do número 373. Então, eu tenho o número 373. Eu vou decompor, eu vou desmanchar ele. Então, primeiro eu vou desmanchar o número 300. Depois o número 70
depois o número 3, tá? Para formar 300, eu estou lá na casa das centenas. 100, 200, 300. Então, eu tenho 3 plaquinhas, cada uma vale 100. Para formar os 70, eu estou na casa das dezenas. Então, eu tenho 7 barrinhas na dezena. 7 na dezena. Se o 7 está na dezena, eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Viu que o número 7 vale 70, porque ele está na dezena. Agora eu tenho 3 cubinhos, que está nas unidades. Então, 3 cubinhos na unidade, contar de 1 em 1. 1, 2, 3. 1 em 1. Tá vendo que o número 3, que estava lá na centena, vale 300? E o número 3, que está na unidade, só vale 3? Viu? Uai, tia, mas os dois não é o número 3? É o número 3. Só que o lugar que você colocou o 3 na centena, ele vai valer 100. Você vai contar de 100 em 100. E o número 3 que você colocou nas unidades, você só pode contar de 1 em 1, porque está nas unidades. Viu que é importante saber aonde que o número está? Unidade de 1 em 1. Dezena de 10 em 10. E centena de 100 em 100. Atenção que agora tem um jogo rápido aí para você e a tia vai tentar te ajudar, tá bom? Letrinha A. 1 centena e 5 unidades. O que é para você fazer? É para você desmanchar isso tudo e saber quantas unidades você vai formar no final. Olha só o que a tia fez aí embaixo. 1 centena é igual a 100 unidades, mais as 5 unidades. Então, no final, você vai ter o número 105 unidades. Viu? Não é difícil, mas tem que prestar atenção. Letrinha B. 2 centenas e 3 dezenas. Olha lá o que a tia fez. 2 centenas é o 100 mais o 100, que vai formar 200. Mais 3 dezenas. Dezenas vale 10. 10 mais 10 mais 10, que formou 30. Então, você vai ter 200 unidades mais 30 unidades. Você vai formar o número 230. Letrinha C. 5 centenas mais 2 dezenas mais 4 unidades. Começando. 5 centenas. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Você vai contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500. Então, você formou 500 unidades. 2 dezenas. 10 mais 10. Conta de 10 em 10. 10, 20. Formou 20. E mais 4 unidades, que unidades conta de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Então, no final, você vai ter 500 mais 20 mais 4, que vai dar o número 524. Letrinha D. 12 dezenas e 7 unidades. 12 dezenas. 10. Então, é o número 10, 12 vezes. Olha aí que a tia fez.
10 mais 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 10 e mais 10. Vai dar 120. Se você vai contar de 10 em 10, porque está na dezena, vai dar 120. Mais os 7 unidades. Vamos contar um em um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai ter um número 120 mais o 7. Vai formar 127. Letrinha E. 4 centenas e 23 unidades. 4 centenas, centenas. É porque é o 100. 100 mais 100 mais 100 mais 100. Vamos contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400. Mais 23. Então, você vai ter o número 400 mais o 23. Vai formar 423. Letrinha F. 20 dezenas mais 53 unidades. 20 dezenas. Aí eu pegar o número 10 e contar 20 vezes. De 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Você vai formar 200 unidades. Mais os 53. Então, você vai ter o número 253. Letrinha G. 9 centenas e 86 unidades. Se é 9 centenas, é 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Você vai contar de 100 em 100. Ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Formou 900 unidades. Mais 86. Então, você vai ter o número 900 mais o 86, que vai formar, vai compor o número 986 unidades. Experimenta fazer aí sozinho e pede um adulto para dizer mais outros números para você desmanchar. Vamos ver se você vai conseguir. Agora, para você ficar bem craque, a tia preparou esses exercícios aí. Pode pegar um pedacinho de folha, uma folha do seu caderno, depois você recorta e cola aí na página do seu livro, tá? Olha só o que a tia quer que você faça. Eu quero que você pegue um número que já está formado e você vai decompor, você vai desmanchar. Olha como que a tia fez. Tem um número 253. Eu peguei 200 mais 50 mais 3. Agora você também vai fazer assim com o número 142, 315, 421, 206 e o número 100. Faz aí num pedacinho de papel, tira uma foto e manda para a tia, tá bom? É para você treinar para ficar craque. Um beijinho e até amanhã na nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!